estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram, que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é profeta, que devia vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém? Ainda sobre os seus pés, ore a Deus. Não é pelo pregador, é para que o Espírito do Senhor fale com você, porque nós dependemos do Espírito Santo, e Ele é quem fala com a igreja através da sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós estamos nessa noite, ó Pai, reunidos no segundo dia deste congresso, posso assim dizer. Estamos aqui na dependência do Senhor, ó Pai, precisando de uma resposta. Quantos entraram aqui, ó Senhor, e precisam ouvir a sua voz? Não a voz de um homem, não um homem a falar, mas o Senhor, Deus, a falar com cada coração que entrou aqui, precisa, necessita de uma direção, ouvir a Tua palavra. O salmista escreveu no Salmo 119 que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Isaías profetizou no capítulo 55, dizendo que a palavra do Senhor não voltará ao Senhor vazia, antes que ela se cumpra aquilo para a qual foi enviada. Senhor, continua falando conosco, para a Tua glória, honra, para que o Teu nome sobre cada vida aqui venha a ser adorado e glorificado, e só quem crê diz amém. Tome o seu assento. Prometo aos irmãos serei breve. Meus irmãos, este milagre da multiplicação, ele se apresenta nos 4 evangelhos. Cada um dos evangelhos, o escritor tem uma visão deste milagre. Quando você vai ler Mateus capítulo 14, versículo 14, quando Jesus olha para esta multidão, a Bíblia diz que Jesus teve íntima compaixão. Quando você vai ler o evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 34, Marcos escreve que Jesus olhou para eles e viu que eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Diferente da narrativa de Marcos, Lucas, ele escreve no capítulo 9, versículo 11, que quando aquela multidão se aproximou de Jesus, no capítulo 9, no versículo 11, a Bíblia diz que então Jesus primeiro pregou a eles sobre o reino dos céus. Depois ele, assentado perante aquela multidão, Jesus começou a curar. E a visão de João é interessante, que João narra de uma forma poderosa, porque João, dos 12 discípulos de Jesus, foi o que andou mais próximo, era o que tinha mais intimidade. Então, quando você vê a narrativa de João neste milagre, você vai entender que ele era muito próximo de Jesus. E a visão dele é uma visão que nenhum dos 3 evangelhos tem. Porque Jesus, quando se retira para este lugar, Jesus está vivendo uma das piores fases do seu ministério. A Bíblia diz que João Batista, o seu primo, que era um arauto, que estava preparando o caminho para Jesus que havia de vir. E a Bíblia diz que então Jesus, quando houve a notícia que mataram João, arrancaram a cabeça de João Batista, o texto diz que os discípulos de João vão levar ele para ser sepultado. E a notícia que chega a Jesus é que o seu amigo, o seu primo, em que Mateus capítulo de número 11, o próprio Jesus disse que não houve profeta ou homem nascido de mulher como João. Jesus refere-se a João como um grande profeta, na sua qualidade de profeta e também de homem que honrou a Deus na terra. E a Bíblia diz que Jesus se retira, pega os discípulos, põe num barco e atravessa o mar de Tiberíades, que era o mar da Galileia, e vai para uma região deserta. A Bíblia diz que ele estava próximo à cidade de Betsaida, a cidade de alguns dos discípulos. O próprio Filipe era de Betsaida. E a Bíblia diz que quando Jesus se retira com os discípulos para descansar, porque Jesus vem de uma maratona muito difícil, o ministério de Jesus, os 3 anos, foi um ministério interrupto, de milagres, sinais. Jesus não parou o seu ministério. E a Bíblia diz que quando ele se retira com os discípulos para descansar, a multidão, vendo Jesus, vai até ele. E Jesus é aquele que, como eu disse aqui, o próprio Mateus disse, ele olha com íntima compaixão.
você vai ver a palavra íntima compaixão em alguns aspectos que milagres que Jesus operou. Lucas capítulo 7, quando Lucas narra a viúva de Naim levando o seu único filho para ser sepultado, a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquela mulher, ele teve íntima compaixão dela. Quando Jesus saía de Jericó, a Bíblia diz que havia 2 cegos, e Jesus olha para aquele cego e ele tem íntima compaixão daqueles cegos. Então Jesus era dotado por íntima compaixão. Isso fala do que Jesus se compadece com aquilo que você está sofrendo, com aquilo que você passa na sua vida cotidiana. Não pense você que você está passando por algumas aflições e Jesus não sabe o que você passa. Ele sabe tudo o que você passa. Por isso ele olha para mim e para você com íntima compaixão. E nesta noite não vai ser diferente. Ele está olhando para mim e para você com íntima compaixão. E não importa como você chegou aos pés dele, o importante é que você saia daqui com a palavra que você precisa, para que o nome dele venha a ser glorificado. Perceba que Jesus, aleluia, ele nunca vai nos indagar da forma que nós chegamos aos seus pés, porque muitos chegam, aleluia, pelo milagre, muitos chegam pela restauração, muitos chegam pela perturbação, muitos se aproximam pelo casamento, pela vida financeira. Como chegou não importa, como importa é como vai sair, aleluia, glorificando e exaltando aquele que está sentado no trono e está aqui nessa noite dizendo: eu tenho um milagre para fazer na sua vida, eu tenho um milagre para fazer através de você, para que o meu nome venha a ser glorificado. A Bíblia então diz que quando eles se assentam, Jesus começa a operar milagres, ele começa a curar os enfermos, ele começa a curar aqueles que precisavam ser curados. Jesus começa a operar. E Jesus, no Evangelho de João, ele é intitulado como Eu Sou, porque no Evangelho de João, João vai dizer que ele é a videira verdadeira, ele é a porta, e quem entra por ele, entra e sai e acha pastagem. Ele é o pão da vida, ele é o eu sou bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é, aleluia, ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que, aleluia, está nele, não tem como andar em trevas. Quem está nele anda em luz e vê a glória do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ficando tarde, Jesus conhecia que aquela multidão que estava com ele precisava ser alimentada. Então Jesus aqui, a Bíblia diz que ele vai provar Filipe. Ele disse: Filipe, nós temos que alimentar esta grande multidão, não podemos despedir essa multidão vazia, com fome. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: Jesus, onde nós vamos arrumar comida para tanta gente? Se nós tivéssemos 200 denários, nós não conseguiríamos comprar comida para tamanha grande multidão. 1 denário era um dia de trabalho. Quando Filipe diz: olha, 200 denários, não tem como comprar comida para tanta gente. 200 denários era 200 dias de trabalho. Aquela multidão, a Bíblia diz que tinha quase 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Havia uma multidão de quase 15.000 pessoas para ser alimentada. Filipe conhecia aquela região. O cenário era impróprio, porque a Bíblia diz que o cenário era deserto. E Jesus opera em lugares difíceis. Tem lugares que para mim você é difícil, mas é onde Jesus atua, é onde ele faz o milagre, é onde ele faz a porta se abrir. Aqui tinha 3 dificuldades. A primeira, o lugar era deserto. Segundo, o dinheiro eles não tinham para comprar comida para tanta gente. E mesmo que tivesse o recurso, tivesse o dinheiro, não tinha lugar para comprar a comida. Ou seja, o cenário identificava que era impossível acontecer o milagre. Mas são nos cenários impossíveis que Jesus opera o milagre. Eu quero profetizar na sua vida que o seu cenário pode ser impossível, mas é neste cenário que Jesus está dizendo: eu vou operar o milagre na sua vida. Eu vou fazer, aleluia, o meu nome ser glorificado. Urabacanda arabarrácia. E o que ele vai colocar na sua mão, aleluia, vai alabachanda arabarrácia. Não vai só abastecer você, vai abastecer você e aqueles que estão ao seu lado, aqueles que estão próximo de você. Você vai ser um canal de Deus na vida de outras pessoas que serão abençoadas através do milagre que está para acontecer na sua vida. Quem acredita que tem um milagre para acontecer? Sabe o que é interessante? Que Filipe conhece o cenário e Jesus sabendo o que ia fazer, porque Jesus já sabe o que vai fazer. Não pense você, meu irmão, que Jesus é pego de surpresa, ao contrário, aleluia, os discípulos não sabiam o que fazer, mas Jesus sabe
como operar. Jesus sabe onde está o seu milagre. Pedro certa feita ficou preocupado como ele iria pagar o seu imposto. Jesus disse: fica tranquilo, Pedro, vai no mar, lança rede, e o primeiro peixe que aparecer, abre a boca dele, pega uma dracma, paga o meu imposto e paga o seu imposto. Dá a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Você pode estar preocupado, meu irmão, entrou aqui preocupado, mas Jesus está dizendo: descansa o teu coração, porque eu sei onde o seu milagre está. A Bíblia diz que Pedro, tendo trabalhado uma noite inteira, não apanhou um peixe sequer. Parece que Pedro está lavando as redes dizendo: eu não volto mais nesse mar hoje. Mas Jesus chegou no dia da frustração de Pedro e disse: Pedro, hoje é o dia que eu decidi mudar a sua história, porque é no dia da tua frustração que Jesus decide mudar a tua história. Eu estou pregando para pessoas aqui que o cenário é impossível, mas Jesus te trouxe aqui para dizer: eu vou prosperar você neste cenário, eu vou abrir a porta para você neste cenário, e quem eu vou usar você nem imagina. Deus vai confundir, Ele vai usar quem você nem imagina, para que a vitória aconteça na sua vida. Deixa eu ver quem trouxe glória, deixa eu ver quem trouxe aleluia, deixa eu ver quem vem adorar aqui nessa noite. O adorador não está preocupado como vai acontecer o milagre. O adorador, ele entra para adorar, ele entra para dar glória, ele entra para glorificar, porque ele sabe que a providência na mão de Jesus vem quando ele adora, vem quando ele glorifica. Então não cesse de adorar, adore a Ele, porque o milagre vai acontecer nesta noite. Quem crê, levante a mão para cima e adore ao nome do Senhor. Ele já sabe o que ele vai fazer, e ele vai te surpreender. Ele prova Filipe, provando Filipe, mas sabendo o que ele ia fazer. Aleluia. No verso 6 diz que ele já sabia o que ele ia fazer. E o texto diz: enquanto Filipe era provado, André passou entre a multidão, e a Bíblia diz que tinha um rapaz que nem mencionado não é, porque Mateus menciona 3 classes de pessoas que estão ali. Mateus menciona que ali tem homens, mulheres e criança, mas a Bíblia diz que o rapaz não é mencionado, mas o rapaz tinha, porque tem pessoas que não são mencionadas, mas ela tem. Aleluia, elas são uma arma na mão de Deus. É quem Jesus vai usar. Às vezes quem não é chamado, quem não é eleito, quem não está na lista, é esses que Jesus ele resolve fazer. Jesus não escolhe quem é, Ele escolhe quem não é, para que o nome dele venha a ser glorificado. A Bíblia diz que quando André apresenta, é um rapaz, que quem se apresentou foi o próprio rapaz, e ele se apresenta com muito pouco. Na ótica humana que ele tinha, não dava para aquela quantidade de pessoas que estavam ali, mas a Bíblia diz que ele se apresenta com o que ele tem, porque para muitos era pouco, mas para ele era suficiente. Aleluia. Eu aprendo com este jovem, porque independente da situação que eles estão vivendo ali, ele sabe que o pouco que ele tem na mão de Jesus vai multiplicar. Aleluia. Talvez você ache que o que você tem é pouco, mas Jesus está usando a minha boca para dizer: com que pouco que você tem, que eu vou fazer o milagre da Bacandarábia, se apresentar para você. Talvez você ache que você é indigno, e Jesus está dizendo: é com o que você tem que eu vou te dar vitória. Tem hora que nós queremos, irmão, aleluia, ter o que nós não temos. Não, meu irmão, Deus não vai usar você com o que você não tem. Deus vai usar com o que você tem, e o que você apresenta na mão dele. Se você for fiel no pouco, no muito ele vai te colocar. Se você for fiel naquilo que você tem, Jesus vai te honrar. Jesus está dizendo: entrega o que você tem na minha mão, porque eu vou te honrar. Aleluia. Eu vou abrir a porta para você passar, e o nome do Senhor será glorificado. Eu estou pregando para pessoas que entraram aqui, e Jesus está usando a minha boca para dizer: eu vou usar o que você tem. Jesus usou Davi com uma pedra e uma funda. Jesus usou Alabacandarábia. O Espírito do Senhor usou Gideão com uma queixada de jumento, e ele matou 1000 homens. A Bíblia diz que com a capa que estava sobre Elias, Eliseu abriu o Jordão. Talvez o que você tem é pouco, mas Jesus está dizendo: eu vou te usar. Você se apresenta para ele, para ser usado por ele, porque se você se apresentar, o óleo vai descer na sua cabeça, e ele vai usar você.
para que o nome dele venha a ser glorificado. O rapaz não foi mencionado, o rapaz não estava na lista, mas o rapaz tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Se você não sabe, o pão de cevada, ele é inferior que é o pão de farinha, o pão feito na farinha branca, porque a cevada era comida de animais, e naquela época a cevada era comida de pobre. Quem fazia pão de cevada eram os pobres, que não tinham condições de comprar farinha branca, que era caro. Se você for na tradição judaica, você vai ver que essa cevada era dada para os animais, tanto que ele estava levando 5 pães e alguns peixinhos. A Bíblia diz que está no diminutivo peixinho, só aqueles peixinhos pequenos, salgados, para dar mais sabor ao pão, porque a farinha era ruim. Mas na ótica dele, ele disse: tudo que eu tenho eu vou entregar, tudo que eu tenho eu vou colocar nas mãos de Jesus. Ele não colocou, aleluia, metade do que ele tinha, não. Ele colocou tudo que ele tinha nas mãos da pessoa certa, aleluia. Ele vai agora dar uma lição para os discípulos, sabe por quê? Quem era para ter os discípulos, quem era para ter pão, os discípulos, sabe por quê? Os discípulos estavam andando com Jesus, e não tem como andar com Jesus, meu irmão, e ser vazio. Quem anda com Jesus tem que ter pão, quem anda com Jesus tem que ter uma forja cheia de água, quem anda com Jesus tem que ter para dar. Tem muita gente que anda com Jesus, mas não tem para dar, e que às vezes você acha que não é que Jesus escolheu, é que tem a ferramenta na mão. Nós estamos orando, eu como igreja, eu estou orando, sabe por quê? Jesus vai começar a levantar os anônimos, os pequenos, aqueles que as pessoas menosprezam, aqueles que as pessoas, aleluia, nem comentam sobre ele. É esses que Jesus vai levantar, sabe por quê? É esses que tem a ousadia que Jesus quer, de entregar tudo na mão dele. Talvez você entrou aqui nessa noite e precisa viver um milagre, e Jesus está dizendo: entrega tudo nas minhas mãos, tudo que você tem, porque você não vai sair daqui da forma que você entrou, você vai sair daqui edificado, renovado, transformado, porque ele vai multiplicar o que você tem. Quem quer, levante a mão para cima, levante a mão para o céu, bata na mão desse irmão para ficar melhor, e diga para ele: Jesus vai multiplicar, vaso, que você tem. Você está achando que é pouco, mas você colocou na mão da pessoa certa, de Jesus, aquele que pode multiplicar, aquele que pode fazer o milagre acontecer. Então se prepara para viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Quem aqui não precisa viver o sobrenatural de Deus? Quem aqui não precisa viver o milagre? E o milagre vem no fim do nosso recurso. Eu entendi porque Deus às vezes leva a gente para o deserto. Deuteronômio 8:2 diz que Deus levou o povo de Israel no deserto para guiar, para humilhar, para provar, para saber o que havia no seu coração, a fim de que o povo guardasse os seus mandamentos. No deserto Deus que guia, no deserto Deus humilha, mas Deus também exalta. No deserto Deus prova, mas Deus também aprova. No deserto Deus mostra as intenções do nosso coração, mas Ele também faz nós, aleluia, adquirir mais fé nele, aleluia. Você está passando esse processo para o nome do Senhor ser glorificado. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus Cristo. Fique sobre os seus pés, aleluia. Olhe para esse irmão e diga assim: esse deserto vai passar, e você não vai sair desse deserto como você entrou. Você vai sair desse deserto renovado. Você vai sair desse deserto, aleluia, louvando e glorificando ao nome do Senhor. Você vai sair desse deserto, aleluia, com seu cesto cheio. Você vai sair desse deserto com seu cântaro cheio de água. Deserto faz a gente até passar por humilhação, passar por provação, mas também faz a gente viver milagre na presença dele. Eu estou pregando para uma igreja que já lá vai em Turiafá, Candarábia, que Jesus está dizendo: eu vou virar a chave, eu vou abrir essa porta que você precisa, o meu nome será glorificado, aleluia. Você colocou na mão da pessoa certa, você colocou na mão de Jesus, e na mão de Jesus não tem como dar errado, aleluia. Se tivesse colocado na mão do homem, você seria frustrado, mas você colocou na mão de Jesus, e na mão de Jesus você recebe o seu milagre. Primeiro, Jesus mostra para os discípulos e para a multidão, Ele manda sentar na régua de 50 e 50, e o texto diz: quando Ele pega o pão, em vez de Ele murmurar, Jesus, Ele nos ensina a dar graça.
em tudo que nós temos. E o texto diz: e dando graça, partiu os pães. Ele partiu o pão e deu na mão dos discípulos, porque o milagre, meu irmão, é para ser compartilhado. E Jesus nos mostra que os maiores milagres, eles acontecem quando nós temos comunhão. Aleluia. Você vê que os pães multiplicados não saíram diretamente da mão de Jesus. Primeiro passou na mão dos discípulos, e os discípulos distribuíram aquela multidão. Tem hora que o milagre vai vir da mão de quem você nem imagina, de quem você nem pensa. Jesus faz o milagre, aleluia, e manda até quem você não gosta colocar nas suas mãos. Aleluia. Sabe para quê? Para que o teu ego venha a ser quebrado e o nome dele venha a ser glorificado. Quando Elias profetizou para Acabe que não haveria chuva sobre Israel, Elias poderia estar em evidência, mas Deus disse: não, Elias, você vai lá para o Querite, vai se esconder lá. Se esconde lá. E o texto diz que, se fosse na ótica humana, não foi nenhum homem lá sustentar Elias. A Bíblia diz que Deus usou os corvos para sustentar Elias. Deus usou quem Elias nem imaginava. Tem hora que você vai imaginar que o milagre vem, aleluia, da mão daquele que pode, e Deus vai usar quem você nem imagina para te abençoar. Aleluia. Urabacanda na Bachuri bicanda Arábia. Quando Agar achou que ia morrer no deserto, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela e ela viu uma fonte de água. Quem colocou aquela fonte de água lá? Aleluia. Foi o próprio Deus que colocou aquela fonte de água lá. Aleluia. Porque o teu recurso vai vir da mão de quem você nem imagina. Deus não vai dividir a sua glória com o homem. A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, quem vai fazer é ele. Jesus está dizendo: eu vou fazer um milagre tão grande na sua vida, que quem olhar vai dizer: mas como ela estava, como ele está agora. Olha como ela está agora. É o poder de Jesus, é a unção sobre a sua vida. Jesus está derramando unção aqui nessa noite, unção para você, aleluia, crescer, unção para você avançar, unção para você conquistar, unção para você chegar, unção. Eu vejo um unção de Deus descendo sobre a casa. Eu vejo um unção de Deus descendo sobre crente aqui. Unção para multiplicar o que você tem. Seu ministério vai crescer. Esta porta vai se abrir. Deus vai te honrar na terra. Eu vejo a mão de Deus exaltando o crente aqui. Esta porta não vai permanecer fechada. Essa porta está sendo aberta para você nesta noite. Eu estou vendo a mão de Deus pegando o crente aqui e arrancando ele do deserto e dizendo: eu vou multiplicar a farinha da panela e o azeite da botija, eu vou colocar na palma da sua mão e o meu nome será glorificado. Deixa eu ver quem trouxe glória, deixa eu ver quem trouxe glória, deixa eu ver quem trouxe glória, deixa eu ver quem trouxe glória. Milagre de Deus chegando aqui. Oh, aleluia. Jesus partiu, deu aos discípulos, e o texto diz que todos foram saciados. E quando Jesus faz milagre é para todo mundo se saciar. O texto diz que todos comeram do pão e sobrejou. E sabe o que Jesus disse aos discípulos? Milagre não se desperdiça. Pega os pedaços e enche o cesto. A Bíblia diz que dos pedaços que sobrejaram, eles encheram 12 cestos cheios. Aleluia. O milagre vai soprar e não vai faltar. 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 A unção vai soprar e não vai faltar. Jesus vai te dar graça para você romper, para você chegar, e o nome do Senhor será glorificado. A Bíblia diz que cada cesto daquele era para cada discípulo carregar. Porque não tem como andar com Jesus e não ser saciado por aquilo que Ele faz. Aleluia. Você está andando com Jesus, então você vai ser saciado pelo aquilo que Ele tem para você, para o teu ministério, para a sua casa. Você vai ter para compartilhar, você vai ter para emprestar, meu irmão. A Bíblia diz: emprestará tu a muitas nações, porém tu não tomarás mais emprestado. Deus está mudando você de nível. Deus está dizendo: prepara para viver um milagre na sua vida. Urabacanda na barrácia. No lugar da tua vergonha eu vou te dar dupla honra. Neste teu deserto eu estou levantando a tua cabeça e dizendo: pode trilhar um caminho de vitória.
aleluia. Porque o milagre que Jesus faz, meu irmão, Ele faz para sobejar. Efésios 3:20, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Prepara, meu irmão, porque Deus está arrancando você deste deserto e dizendo: prepara para triunfar, prepara para dar glória, prepara para testemunhar, porque o que eu vou fazer na tua vida será grande, será grande, será grande, será grande, será grande. Jesus está mudando a situação, Ele está escancarando as portas para você passar. Receba, 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 receba. Se você entrou aqui para adorar, levante as tuas mãos para o céu, levante as tuas mãos para o céu. Bata na mão desse irmão aí, meu irmão, aleluia. Mostra que você veio adorar a Jesus, dá glória para Jesus, deixa Ele te encher nesta noite. Eu quero convidar você que precisa viver na multiplicação. Aonde, pastor? Aonde você quiser, no seu ministério, na sua vida pessoal, na sua vida emocional. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu e os pastores vamos orar por você. Sai, venha correndo, meu irmão, viver o milagre da parte do Senhor. É de graça, você não paga nada para receber. Venha, sai do teu lugar e venha receber uma oração da parte do Senhor. É nesses cultos que Deus faz, aleluia. É nesses cultos que Deus abre as portas. Deus está multiplicando hoje, meu irmão, a farinha da tua botija, a farinha da tua panela e o azeite da tua botija. Oh, aleluia, Ele está colocando nas suas mãos o que era impossível. Ele está te levantando nesta noite, oh, abacanda na barraça, para você viver o milagre. Tem pessoas, o Espírito Santo diz, tem pessoas aí no meio que você precisa vir, meu irmão, para virar uma chave na sua vida, para virar um novo tempo no seu ministério, na sua casa. Sai do teu lugar e venha. Não fique para lá bacana. O que vão achar de mim? Não, meu irmão, nós estamos aqui porque nós precisamos de Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Não adianta se mostrar forte, meu irmão. Aqui nós somos dependentes dele. O salmista disse: eu deitei, dormi, levantei, porque Ele me sustentou. Aqui nós estamos aqui porque precisamos da presença dEle, porque precisamos dEle. E se você quer viver multiplicação, é agora. Vou pedir ao pastor desta igreja ungir esses que estão aqui na frente, aleluia, porque Deus tem multiplicação para a sua vida. Deus tem multiplicação para o teu ministério. Deus multiplica, Deus multiplica, Deus abençoa, Deus abre as portas, meu irmão, para que você venha ser um referencial dEle aonde você passar. A glória de Deus venha ser manifesta na sua vida. A Bíblia diz em Jó 42:12 que Deus abençoou o último estado de Jó, dando a ele tudo em dobro do que dantes ele possuía. Quem olhasse diria: daí Jó não sai. Mas a Bíblia diz que Deus, quando chegou no cenário, não chegou para deixar permanecer como estava. Ao contrário, Ele deu uma virada na vida de Jó, virou o seu cativeiro. Aleluia. Se prepara. Talvez você acha incapaz, você acha impossível, mas o Deus que te trouxe aqui está dizendo: eu vou operar o milagre, eu vou fazer. Jesus está no controle, Jesus está no controle. Eu vejo a mão de Deus dizendo: diga para ela que eu sou Deus da vida dela, que eu sou aquele que abro porta dentro de porta para honrar ela. Tem honra de Deus descendo sobre a tua vida, tem honra de Deus chegando. Deus mandou você abrir a boca e glorificar, porque a honra de Deus chega. Este é o ano de Deus dar uma virada. Este é o ano de Deus virar este cativeiro. Este é o ano, pastora Sandra. Este é o